Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Prosa, Verso e Vinho. Hoje teremos aí uma análise de livro maravilhosa. É sempre bom, né? A gente sempre fala maravilhoso porque é sempre bom, é sempre gostoso falar sobre literatura. E hoje nós vamos falar sobre o livro do Whindersson Santos, que é um diário e um testemunho de fé. Vou começando então, chamando aqui a Natasha. Boa noite, meu povo bonito. Vamos lá, vamos lá. Esse povo, Isabelle. Boa noite, Isabelle. Whindersson, querido, boa noite. Que bom te ver por aqui. Ô, Natasha, boa noite, Seimer. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Vamos lá então, Natasha. Nossa, tô com saudade de você. Faz tempo que a gente não se vê. Me convida que eu vou ir no seu cantinho, senão eu te convido de novo para você vir aqui no nosso cantinho. Ai, mulher, vamos então falar sobre esse livro que vai retratar bastante a fé, né? A Exato. fé. O nosso querido Whindersson passou por vários momentos aí de renovação, de reforçar a sua fé. E é aquilo que a gente sempre comenta por aí, que a fé, ela é basicamente sendo comparada como uma água parada num recipiente. Água parada num recipiente, boa coisa ela não vai dar. Então a fé, ela precisa o quê? Precisa de movimento, precisa ser misturada, precisa de movimento para que ela seja renovada todos os dias. E o Whindersson vem tratar sobre algumas questões de conversão, sobre as questões da fé, do batismo, sobre as questões também de missão, de trabalhar com os jovens e dar um novo sentido para essa vida desses jovens. O Whindersson já escreveu quantos livros, Natasha? Bom, até onde a gente sabe, vamos dizer assim, né? Ele já tem 5 livros, né? Ao qual ele escolheu como plataforma de divulgação o Clube de Autores, né? Que é uma plataforma que ajuda aí aos autores, principalmente os independentes, para que eles possam ter como uma vitrine e trabalhar o seu material ali para que as pessoas possam encontrar, né, o livro de cada um. Então, dentro desse contexto, a gente tem lá o Diário do Whindersson, que é o que a gente vai estar falando hoje, mas entrando na página dele, lá a gente encontra também o Despertar do Mal, Solidão, Vida e Esperança. Tá? São os 5 livros que a gente encontra lá, mas eu acredito que o Whindersson deve ter aí novidades chegando, né? Acredito Com que certeza. Mostrar um pouquinho aqui da capa do livro do Whindersson. Olha lá, meu povo. isso, Diário do Whindersson, Testemunho de Fé, como Jesus me fez perceber sua misericórdia. Exato. Esse livro ele vai poder ser adquirido tanto em formato digital como em formato físico, justamente pelo Clube de Autores. Mas a gente tem tanta coisa para falar. Ó, o Semi já está falando que já adquiriu o Diário de Whindersson. Isso mesmo, recomenda. Ele está falando aqui que ele recomenda bastante. Gente, vamos lá. Boa noite. Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal. Lendo com a Lendo com a Lili, boa noite. Emily Fernandes, tudo bem? Boa noite. Meg Flor e Poesias, boa noite. Boa noite, gente bonita. Então, simbora. O que falar sobre este livro? O que esperar diante dessa leitura? Eu acho até que hoje, Natasha, a gente podia fazer uma configuração um pouquinho diferente de chamar o Whindersson, se ele estiver disposto, no final, para ele falar um pouquinho sobre esse processo dele de se redescobrir na fé. O que você acha, Natasha? Porque Acho uma ótima ideia. como se trata de um diário, como seria bom que as pessoas soubessem, né, o que ele de fato traz como um grande autor e nesse processo todo de escrita. Gente, já vamos começar aqui, que logo de início. Peraí,
Vamos só Ah, fazer o convite, né? Vamos dar tempo que o Whindersson possa vir a verdade. precisar. A gente não Possa se sabe arrumar, às aonde. vezes ele tá ali de Está em algum lugar. pijama. Esse horário, né, já pode estar descansando em casa, com certeza. Verdade. Vai que ele tá Tá? ali com o moletom rasgado, tranquilão, em casa. Porque o bom é ter um moletom gostoso, né, Whindersson? Pra gente ficar tranquilo em casa. Eu adoro, gente. As roupas, quanto mais velhinhas para ficar em casa, parece que são mais gostosas. Whindersson, se você estiver disposto, então, a gente vai te chamar no finalzinho da live para que você também possa falar aqui com as pessoas que estão aqui todas te assistindo. Dentro dessa obra, nós encontramos, além dos relatos do Whindersson, nós vamos encontrar fotos, certo? Sim, Fotos sobre esse passo a passo, esse processo de descoberta. Porque a impressão que eu tenho é que o Whindersson ele não tinha ali ainda, como eu posso dizer, se firmado em uma crença. Antes de escrever o diário, eu creio que é isso que o Whindersson ele estava procurando, né, diante de muita curiosidade, conhecendo diversas crenças. E aí, então, aos pouquinhos, ele foi percebendo, ele foi encontrando, né, dentro da igreja a sua casa. Ele até disse para nós aqui que ele aceita falar, viu, Natasha? Olha aí. opa, Então boa já notícia, boa notícia. fiquem aí atentos, meu povo, porque daqui a pouco o Whindersson vai aparecer também um pouco mais aqui nessa live. Ah lá, o Whindersson está dizendo que ele ainda não era católico de fato. Perfeito. Gente, são fotos tão maravilhosas. Eu acho que esse início, pelo menos, a gente pode mostrar, né? Olha lá o Whindersson. Olha lá. Olha o sorrisão dele. Já estava ali dentro da casa do pai, sendo ali totalmente acolhido, né? Tendo ali a total intimidade com esse pai. Na verdade, total, acho que a gente nunca pode dizer total, né, Whindersson? Porque é dia a dia, né? É dia a dia que a gente Exato. vai renovando, que a gente vai reforçando ainda mais a nossa intimidade com Deus. Eu Ele acho que você disse tudo, né? Essa questão de renovar, né? Todo dia é um dia novo e é um dia que a gente se renova. Acho que está aí mesmo a essência, né, desse desafio, não só do Whindersson, mas de todas as outras pessoas, até que elas possam dizer, eu agora me encontrei, né? Exato. E ele diz ali, ó, que foi aos poucos. É isso mesmo. E eu acredito também, Whindersson, já que pegando o gancho do Seimer, que também está por aqui, que eu sei que é o seu grande admirador, nós temos também diante da escrita do Seimer, assim como a sua, esse processo de nos convidar a sair de uma zona de conforto espiritualmente, né? Na verdade, esse convite fortíssimo de que a gente precisa se alinhar espiritualmente, porque em nossa vida, diante de diversas correrias, estresse, né? Muitas vezes julgamentos, muitas vezes as pressões profissionais que nós acabamos enfrentando, fora aí todas as questões da vida adulta, os obstáculos, as contas a serem pagas, né? Enfim, nós precisamos de um equilíbrio espiritual. E é justamente isso que o nosso querido Whindersson propõe para a gente. Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, né? Porque assim, nós termos um vínculo espiritual, qual que é a importância disso? É justamente o olhar para si mesmo. Mas como assim o olhar para si mesmo? É pensar que você sozinho, né? Que você com suas próprias pernas, lidando com as questões do mundo, você não consegue. Você precisa de uma força superior. Você Exato. precisa de algo para fortalecer a sua caminhada. E é isso que esse livro promete nos mostrar, certo? Bom, esse fortalecimento é o estar com Deus. E quando a gente fala sobre estar com Deus, a gente não faz uma referência também
única e exclusiva dentro do templo, porque nós precisamos ser, né, enfim, cristãos, propagar a mensagem daquilo que a gente tem como religião e como fé em todos os ambientes que nós estivermos. Até porque, senão, se a gente só, enfim, viver aí de uma certa forma como um personagem na frente de outras pessoas que também fazem parte da mesma religião, né, que eu ali estou mostrando e propagando, é um pouco mais fácil. O mais difícil é você ir a uma missão, que é o que o Whindersson Sim, fez. Ele é se até doar, utiliza, né? exato, ele até utiliza aqui de pescar jovens, né? Ele utiliza justamente essa ideia de pescar novas pessoas, de trazer novas pessoas. Porque se você vive em um estado em que você encontra um equilíbrio espiritual, por que que você vai guardar isso só para você? Me fez lembrar também, não vou me recordar, Winson, a passagem exata da Bíblia, mas tem uma passagem que ela vai mencionar que se a gente acender uma vela e mantê-la embaixo da cama, escondida, aquela luz abafada, ela não vai ocupar todo o espaço. Ela não vai conseguir iluminar e ali mostrar aquela luz a mais pessoas. Então, infelizmente, a gente ainda encontra algumas pessoas que se dizem aí religiosas, mas que não conseguem. Se isso é tão bom para você, leva para outras pessoas também. Traga Exato. outras pessoas para refletirem sobre a vida como você, para encontrarem um equilíbrio espiritual assim como você entregou. Então, eu creio que o intento desse livro, Natasha, seja mostrar para mais e mais pessoas a delícia, a delícia de ter essa individualidade e essa intimidade com Deus, que a gente vai conquistando, como já falamos, no dia a dia, né, Natasha? Exato. Diariamente. Então é em E tudo, gente. sim, Pode falar. e também a questão de que nunca é tarde, né? Você tem a todo momento da sua vida, no seu caminhar, você tem sempre uma oportunidade de voltar, né, de se encontrar. Então, aqui a gente tem muito claro nisso, né? E a gente percebe que ele se encontrou jovem, né? Mas nada impede de outras pessoas se encontrarem com uma certa idade. O importante é se encontrar, é fazer o bem e ajudar as pessoas. Exato. E aí ele vem nos trazendo que ele iniciou na igreja como um acólito, né? Ele começou a servir ali. Mas antes desse serviço, teve uma pessoa que despertou nele, além da mãe, né? Que foi tirando ele de uma situação de dificuldade muito grande e que, inclusive, o Whindersson Ele, tem que dizer, o, caiu o, feito uma luva nesse mês, que é o mês de setembro, que vem falar exatamente sobre as questões dos casos depressivos, sobre a saúde mental, né? E sobre essa importância de não visualizar a depressão como uma frescura, que é o que muitas pessoas hoje em dia andam propagando por aí, sendo que todas elas são sujeitas a passarem por uma depressão. isso. Então, o nosso autor, ele passou por uma depressão. Então, Isso, e diga, como Natasha. você falou, né, você mencionou que ele diz, né, que a mãe dele foi um pilar muito importante, né, dentro do núcleo familiar, e ele homenageia a mãe, né, com ele e ela dentro do livro com uma foto. Eu acho que isso não tem preço, na verdade, quando você realmente valoriza as pessoas que estavam ali do seu lado, porque na alegria todo mundo tá, né? Mas a gente, no momento onde a gente mais precisa, é que a gente vê que aqueles que se dizem amigos não estão por perto, né? E essa mãe estava ali de olho nesse filho e ajudou ele. Então isso que é muito, muito gratificante, né? Eu Exato. mandar um, Esse cuidado, estar sempre aí cuidando de ti. Mas olha, Winson, eu fiquei maravilhada porque você contou com minúcia esse processo. O processo de conversar com Deus diariamente, de entregar a Ele tudo o que fazemos, né? Tudo o que sentimos, tudo o que fazemos. Dessa forma a gente não se sente só. A gente é impossível se sentir só diante
desse Deus que a gente de fato entrega para ele, porque tem gente que entrega e depois sai correndo e vai pegar de volta, né, Whindersson? Acho que você já deve saber disso. Tem gente que vai lá, né, faz suas orações, entrega para Deus as suas dificuldades, mas daqui a um pouco já está ali de novo falando sobre a mesma coisa, reclamando para as outras pessoas, ai que eu estou sofrendo, ai que isso. Mas você não entregou para Deus? Quem entrega vai ter que preparar o coração para que ele fique mais tranquilo e aguardar o momento, né? Porque o momento é só ele que vai saber, Exato. certo? Então a gente visualiza isso, querido Whindersson, porque todo santo dia o conversar com Deus, o entregar a Deus é importante. Eu me lembro até quando eu estava fazendo o mestrado, que eu tinha que passar por uma equipe de avaliação, né? Porque eu faria pesquisas com pessoas, então eu teria que passar por um comitê de ética. E várias pessoas daquela universidade já haviam me alertado que o comitê era muito rigoroso, que a pessoa queria me atender naquele momento, que ela mal iria olhar para minha cara, sabe? Enfim, já me adiantaram um monte de coisas ruins. Aí eu, antes de entrar na sala daquela pessoa, eu só falei assim: Deus, vem comigo. Vem comigo, porque se depender só do meu lado humano, eu vou ficar nervosa, né? Eu vou ficar nervosa, eu não vou conseguir apresentar aquilo que eu preciso apresentar naquele momento. Então, eu preciso que o Senhor venha comigo. Gente, a mulher, ela estava numa calma, numa paz. E olha que pintaram a mulher com a pessoa mais horrível do universo. Tava com uma calma, uma paz, me ajudou além daquilo que eu precisava. Então, é justamente isso. É justamente nesse sentido que a gente precisa entregar e entregar mesmo. E, Às vezes não, lá, e não diga. ter vergonha de pedir ajuda, né? Não Exato, ter vergonha, não ter vergonha, né? Mas exato. continue, desculpa, eu te cortei. Não, tranquilo. Então é só assim, a gente entregar. Por exemplo, tem pessoas que vão fazer uma cirurgia, né? Aí vão lá, fazem oração, entregam para Deus. Mas lá, morrendo de nervoso e desespero. Ai, meu Deus, você não entregou? A proposta não era essa? Então, o nosso querido Whindersson aqui, ele vai passar por esse processo de entrega, entrega da própria vida, entrega do seu destino, entrega de tudo aquilo que ele precisa fazer enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto um ser que deseja dar sentido à própria vida. E ele diz aqui, ó, ou Seymour, na verdade, que é o grande admirador, também escritor do Whindersson, ele diz aqui, ó, ah, tem um filho acólito e dois filhos coroinhas, nobre função na missa. E é Verdade. verdade, né? Porque geralmente é a forma que as crianças e os jovens adentram na igreja é servindo o altar, participando de retiros, dentre outros. Eu fui Whindersson e Seymour. Fui coroinha dos meus 6 aninhos de idade até os 15 anos. Quase ali, né? Velhinha, caquética ali, quase que se deixar, tava lá de novo. Então, fez parte da minha história, né? E acredito que fez também um grande significado na vida do Whindersson, na vida dos filhos também do Seymour, que aqui está compartilhando também um pouquinho da sua vida com a gente. Diga, Natasha. Temos aqui, né? Você estava começando a falar de uma outra pessoa muito importante, também uma figura feminina, né? Falamos da mãe dele, mostramos uma foto da Dona Maria de Lourdes, né? Grande Isso. guerreira que estava ali do lado do filho, mas ele também homenageia a irmã Ana, né? Quando ele retorna, né? O que ele sente, né? A sensação, o que ela transmite para ele foi muito importante naquele momento. Então, A ele também. acolhida dela, né? A Exato. acolhida dela naquele momento. Aqui, ele com a irmã Ana, certo? A acolhida dela na casa do pai, né? No lugar em que ele precisava estar. Um lugar que, na verdade, sempre pertenceu a ele, pelo que a gente pode perceber aqui no livro. Que é um local que sempre te pertenceu, Whindersson. E que você só procurava, tentava se preencher com outras questões, mas ele estava ali aguardando. Que é aquilo que a gente diz sempre, o que é nosso está guardado,
né? O que é nosso vai estar sempre guardado. Olá! Boa noite, Prado. Prado. Prado, acho que é Girley. Boa noite, boa noite. E é isso aí, ó. O Whindersson tá dizendo aqui, né? Lembrando da irmã Ana com muito carinho, e tá dizendo que sim, né? Que tem que confiar nele, né? Em Deus, sem se preocupar, que a nosso lado humano, às vezes, ele não permite que Deus faça a vontade dele. A gente quer, né? Igual assim, né? Ah, Deus, vamos lá, faz aquela oração. Deus, né? Eu quero, eu entrego, eu espero. Mas aí, se de repente chega uma coisa diferente para você, daquilo que você pediu para Deus naquele momento, chega uma coisa diferente, você começa, mas eu não pedi isso, Deus, como assim? Mas você não entregou? Você não me entregou, né? Então, o Whindersson Exato. traz isso. O Whindersson traz também um amor por uma divindade, né? Por alguém que confesso que mexeu com as minhas estruturas. Mexeu muito com as minhas estruturas, Whindersson. Ai, gente. Mexeu pra caramba com as minhas estruturas dessa foto aqui, que ele vem narrando sobre o amor que ele encontrou, né? E, e para mim também foi o meu primeiro amor dentro da igreja, dentro da fé, na verdade. Foi o meu primeiro amor, que é Nossa Senhora, e que inclusive aqui na foto é Nossa Senhora de Fátima. Olha, Whindersson, eu confesso que você diz aqui que foi se encontrando, você frequentava uma outra religião, e nessa religião as pessoas muitas vezes até, de certa forma, menosprezavam Nossa Senhora, né? Você trouxe isso e alegavam também que pela história de Nossa Senhora, que ela na verdade, que é tudo aquilo que a igreja propagava em torno dela, que aquilo era irreal, né? E eu devo confessar a você que Nossa Senhora, eu tenho um apego desde muito pequena por ela, inexplicável, Whindersson, inexplicável. Tanto é que eu até tive que tatuar, porque o meu apego à Nossa Senhora é inexplicável. O abraço de mãe e dessa mãe, inclusive, porque assim, a gente às vezes pensa, falando por mim, viu, Whindersson? Por mim. Às vezes o pai corrige mais, né? O pai às vezes corrige mais, o pai às vezes tem um olhar diferente diante de alguma coisa. Mas o colo materno é capaz de curar tudo, né? É capaz de curar as nossas inseguranças, é capaz de aliviar uma dor que a gente esteja sentindo. E eu não sei se você é assim, Whindersson. Eu, pelo menos, sou. Não sei se a Natasha também é. Mas eu sou assim. Se eu tô, por exemplo, sofrendo alguma coisa, né? Sei lá, tô sofrendo com alguma coisa. E aí eu tô contando para as pessoas, eu tô ali firme e forte, contando para as pessoas sobre aquilo que eu estou passando. Mas quando a gente chega na frente da mãe, A gente se a gente desmorona. conta a história soluçando de chorar. Parece que é aquele momento que a gente realmente tira as nossas amarras, tira tudo aquilo que aperta, tudo aquilo que está ali, de certa forma, nos incomodando naquele momento, e a gente é transparente. A gente consegue ser transparente diante do colo materno, da visão materna. E foi justamente assim. Quando eu vi a imagem, Whindersson, eu falei, meu Deus, ele também. Ele também foi aí encantado. Encantado por esse colo, esse abraço materno. Como é que é contigo isso, Natasha? Você também tem um apego à Nossa Senhora, né, Natasha? Eu tenho, Nossa Senhora Aparecida. É, Certo. também tenho. Não assim tão grande quanto você tem, mas sim, eu gosto, eu admiro a história dela fantástica, né? E acredito muito na nossa padroeira, com certeza. Certo. E vocês aí de casa, vocês que estão nos acompanhando, olha lá, ele está dizendo, o Prado Gisley.
Ele disse lá, conheço muito meu irmão Whindersson, congregados na mesma igreja. Aí o Whindersson vem dizer que o Guilherme é o padrinho dele, a irmã Ana é a madrinha, como acólito. Olha, que história mais maravilhosa, né, Whindersson? Gente, 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 que história emocionante. Uma história grande aí de vida, de É, jornada. Diga, exato. Natasha. E o que é interessante é porque a gente acompanha as fases do Whindersson e ele vem nos dizendo, né, como que ele estava se sentindo, né? Então ele começa falando do tempo de criança dele, né, que na creche onde ele teve a oportunidade de ficar ali, ele já se ensinava os mandamentos. Então ele estava ali, ele foi batizado, ele fez catequese, aí chega o momento da pré-adolescência. Então ele descreve ali Os esse 15 começo anos. desse distanciamento, né? E o que que fez ele se atentar a isso? A ausência dos jovens na igreja naquele momento. Né? Então Exato. ali ele começa a perceber isso, aí vem essa questão dessa ausência, né? Desse distanciamento e o crescimento desse sentimento vazio que ele foi carregando ali para alguns anos ainda para frente, né? Ele foi levando sem se dar conta, mas estava ali, né? Então, e ele deixa ali no texto também uma parte muito interessante que ele tinha uma falsa crença de que a felicidade estava nelas, nas pessoas, e não em Deus, Eu né? Foi quando tive a ele teve esse impressão, distanciamento. isso, eu tive a impressão que ele teve uma frustração forte com alguém. Não sei se foi de um relacionamento amoroso, como que foi nessa situação. Mas foi nesse momento que ele entregou todo o seu amor a alguém, a uma pessoa, e ele depositou nessa pessoa tudo aquilo que ele tinha como sentimento. Só depois ele foi entender, então, que o nosso sentido da vida, aquilo que sentimos, o preenchimento dos nossos vazios, ele não está muitas vezes nas pessoas, né? Então ele traz Exato. isso aqui. Aí vem, ó, olha só o textão aqui do Prado Guilherme. Ele diz assim: eu também aprendi a amar muito nossa mãe querida. E uma descoberta tremenda que tive é que para amar e aceitar o Filho Jesus, temos que ser apaixonados e amar sua origem. Ela é a origem de Cristo. Exato. E aí o Winston diz: eu sempre achava que as pessoas iriam me fazer feliz. É, a gente deposita muitas vezes a felicidade no outro, né? E deseja que o outro às vezes seja como nós, seja igual a nós, pense igual, Sim, pratique suas ações da mesma forma. Quando na verdade essa felicidade não está no outro, é aquilo que na realidade a gente vai conquistando no dia a dia, a partir daquilo que vamos aprendendo com o nosso equilíbrio espiritual e que o Whindersson traz com Jesus Cristo, né? Que ele encontrou a felicidade nesse caminho, no caminho de servir a Jesus Cristo. Foi isso que ele traz aqui para nós, realmente. E é tão decepcionante quando a gente coloca toda a nossa crença nos seres humanos, porque os seres humanos são falhos demais, né? Nós seres humanos somos muito falhos. Então, quando a gente deposita a nossa confiança em outros seres humanos que também são falhos, a decepção e o tombo, olha, dói bastante esse tombo. E aqui, ó, a Meg Flores e Poesias está dizendo: esperar mais de Deus e menos das pessoas. Eis uma grande verdade. E é isso. E eu creio também que o Whindersson deve se passar daquele princípio de ajudar o outro, de acolher o outro, não esperando reconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente ajuda o outro e a gente espera que a gente receba um obrigada, um tapinha nas costas de ó, você fez legal, foi aquilo que você fez foi bacana. Quando na verdade a gente não precisa disso, né? A gente não. precisa se alegrar com o sucesso do outro, se alegrar com a conquista do outro e com aquilo que a gente pôde deixar de bom na vida dessa outra pessoa, né, Winston? Então é justamente isso que a gente
precisa compreender enquanto seres humanos. Olha lá, o Prado Guilherme diz, sim, é maravilhoso quando descobrimos nossa identidade com Cristo. Justamente, Prado. E aqui, então, ó, Winson diz, é o que Jesus nos ensina. Então, ele vem trazendo esses relatos de como, desde o dia em que ele se tornou acólito, passou a servir a Deus, a experiência ela é outra, né? O estar a serviço de Deus é um sentimento muito O grupo diferente de mesmo. jovens, né? Isso. E até aqui falando um pouquinho, quando a gente sente o Espírito Santo tocar por onde a gente passa, as coisas vão acontecendo de uma forma muito surpreendente, né? E basta a gente se permitir, né, Winston? E você foi utilizado como um grande instrumento aí para isso, né? Aí você vem dizendo que depois você também esteve à disposição para leituras, para os ritos litúrgicos, que a nossa, né, enfim, a igreja em si, a igreja católica, é muito rica em documentos, ela é muito rica em ritos também, né? Para todo período litúrgico há sempre uma leitura, uma palavra a ser refletida, a ser ensinada, a ser ouvida, há uma cor que se utiliza dentro da igreja, Tem tudo toda há um significado. uma simbologia, né? Exato, exato. Né? Enfim, essa riqueza, o pertencer a essa riqueza para o Winston foi um momento, um divisor de águas na vida dele, né? Por isso que decidiu ali transbordar mais e mostrar para o outro, né? Bom, diante disso, ele vem trazendo um pouquinho mais, né, fotos dele fazendo parte desse grupo de liturgia, e que muitas vezes, quando ele começava a se sentir para baixo, quando ele começava a se sentir sozinho, né, ele lembrava que aquilo que na verdade fez a diferença em sua vida foi a presença desse Deus que ele precisou permitir, né? Ele precisou permitir que Deus adentrasse na vida dele para isso, para que ele mudasse. Ele até vai mudando alguns hábitos, hábitos de vida, enfim, até as músicas que ele escuta, acho que até agora há pouco numa live a gente estava comentando sobre isso, que muitas vezes as letras das músicas que nos são ofertadas hoje em dia, muitas vezes só falam aí palavras que por diversos momentos não tem nenhum sentido, né? Nenhum sentido para nós, não nos acrescenta. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa pensar aquilo que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente lê, o que isso pode acrescentar para mim, né? Em que momento essa informação que eu estou recebendo poderá acrescentar de alguma forma? Ela vai me fazer rir, ela vai me levar para cima, para um alto astral, ela vai me levar a refletir sobre situações importantes que talvez eu não esteja refletindo na minha vida. Ela vai me fazer olhar para o outro que está lá fora precisando de ajuda, que muitas vezes eu ignoro, desvio o olhar, né? Para quê? Aquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, para que eu estou fazendo aquilo? Vai me levar para onde, né? Então eu creio que o Whindersson Exato. se fez essa pergunta. Ó, o Prado está dizendo, sim, sim, estou assistindo vocês e confesso, estou sentindo uma alegria muito grande ao ver os olhos de vocês brilharem ao falar do amor de Cristo. Ah, é justamente, né, Prado? Realmente é um amor que a gente não consegue, eu pelo menos não consigo definir, né? Eu não consigo definir esse amor, porque apesar de todos os atos que a gente faça, apesar dos pensamentos que a gente tenha, até em relação mesmo à depressão, né, à saúde mental, há muitas vezes, como muitas pessoas já passaram por momentos de querer tirar a própria vida, e quando elas se veem abraçadas por um ser muito maior que nós nos sentimos tão pequenos, quando a gente sente esse abraço, é fabuloso. É fabuloso, é maravilhoso. E aí a gente percebe que a gente nunca esteve só, né? A gente Essa, nunca esteve. essa questão
nunca esteve só, o Whindersson também coloca aqui que mesmo ele estando afastado, Deus sempre estava olhando para ele, né? Sim. Ele chegou a ter a ser atropelado e nada aconteceu, nenhum arranhão, olha só, né? Então, nós estamos sempre, sempre sendo guiados, sempre, sempre estamos ali protegidos, né? Isso. Ó, o Whindersson está trazendo ali, lembrando que existe o CVV 188, realmente, gente, vocês poderão encontrar sempre também. Claro que o equilíbrio espiritual, ele é importante, tá? Mas ele tem que andar em conjunto com diversos fatores. E nós sabemos que há muitas pessoas que sofrem, né, dessa doença, que é a depressão, e que não se encontram, muitas vezes, aí tendo ouvidos, tendo alguém para levar para algum lugar, por exemplo, para renovar a sua fé ou trabalhar o seu lado espiritual, e elas precisam ser ouvidas. Então, até o nosso querido Whindersson colocou CVV 188, que é bem importante, porque essas pessoas serão ouvidas por pessoas que doam o seu tempo ali justamente para ouvir. Nossa, Whindersson, que delícia falar sobre toda essa sua trajetória, meu amigo. E já passaram milhares de coisas aqui na minha cabeça enquanto a gente conversava. Passou, inclusive, tem uma música, né, que fala sobre pegadas na areia, que a pessoa acha que sempre esteve só. Mas aí, quando ela vai olhar de fato para aquela areia, ela vê que só tem, né, enfim, um par de pés ali sempre caminhando. Então a pessoa se vê sempre sozinha, sozinha, sozinha. Aí, quando na Exato. verdade, quando ela vai mesmo falar com Deus, Deus fala: Não, são os meus pés, eu estava te carregando no colo, né? Isso chega a arrepiar. Com Isso me chega a certeza. arrepiar, mas é fato, né? Ele estava carregando no colo. Seja o momento em que cada uma das pessoas estejam passando, se a gente se permite, ele nos carrega. Eu não sei de quem que é essa letra em si, mas eu sei Também que não quem vou me gravou lembrar. em 98, acho que foi Chitãozinho e Chororó num CD de Natal deles. Se eu não me engano, tenho Certo. quase certeza, mas essa letra é muito linda, Ela é, exatamente, ela é né? perfeita. Eu estava carregando você, exatamente. E me fez lembrar de uma outra situação também, né? Ele passou por um acidente, não ficou intacto, sem um arranhão, tudo certinho. Teve também, tem vários relatos, né, gente, da família que foi viajar e aí deixou lá, enfim, um carro muito cheio. E aí uma dos familiares que estavam dentro do carro disseram, né, o carro tá muito cheio. Aí alguém falou assim, vai com Deus. Aí a pessoa que estava conduzindo falou, só se for no porta-malas, porque aqui dentro não cabe mais gente. E aí, enfim, não foi, né, nenhuma ideia de castigo ou algo desse tipo, nada disso, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas nesses relatos que a gente ouve, dizem que a família passou por um acidente e tinha uma caixa de ovos, né? Porque diz que o carro ele foi quase por completo perdido. E a caixa de ovos estava lá intacta no porta-malas. O porta-malas, na verdade, foi a única parte do carro que resistiu, né, àquele impacto tão grande do acidente. Então, muitas vezes a gente fala tanta besteira, né? Gente do céu, olha lá, ó. A Meg tá dizendo aqui, ó, Que é que do a música é do Dalvan. Ah, Pegadas na Areia, né, Meg? Pegadas na Areia, se não me engano, é o nome da música. Gente, é uma música assim fantástica. Mas vamos lá, vamos chamar o nosso querido Wilson? O Vamos lá, que que vamos você fazer o acha, convite. Natália? Vamos fazer o convite Bora para ouvir lá? um pouquinho ele. Vamos lá. Ai, nada melhor do que ouvir a própria pessoa que vivenciou. Já fiz o convite, Whindersson, seja muito bem-vindo. Vem aqui falar com a gente. Ah lá. Boa noite. Boa noite, Oi, Whindersson. Tudo bem? gente. Vocês estão me deixando Ah, emocionado aqui, lembrando de tudo a isso. gente também fica, né, Whindersson? É muito forte. Porque é É aquilo que a muito gente forte, sempre. muita Oi? coisa que eu passei. Né? Eu passei por muita coisa até chegar Certo. aqui. Imagino, Whindersson. E é aquilo que muitas vezes a gente fala, né? A palavra ela pode chegar a muitas pessoas, mas o testemunho ele arrasta, né?
O testemunho arrasta Sim. multidões. E é isso que você está proporcionando para a gente, um lindo testemunho que vai mexer e vai, com certeza, mudar a vida de muitas outras pessoas. Mas conta pra gente, Whindersson, quando começou a ideia, na verdade, de você colocar isso para fora, de você colocar o seu testemunho de vida e de fé para que outras pessoas pudessem também sentir. Como eu falo no diário, o que eu passei, né, nesse processo de depressão foi muito forte, até atingir ali o limite que eu relato no diário. Certo. E foi tão forte, mas tão forte, eu senti um vazio tão forte que eu desconfiava das pessoas, eu achava que as pessoas estavam falando de mim, achava que ia morrer, né? E, e quando Jesus me fez lembrar do bispo lá da minha igreja, me fez lembrar da época que eu saí quando eu era adolescente. Então voltei há pouco tempo. Eu voltei em 2022, por aí, 2021, 2022. E quando eu voltei, eu conheci a irmã Ana e ela foi muito importante para mim, porque quando eu estava com os pensamentos maus, ela me falou palavras muito dóceis e isso mudou muito. O bispo me acolheu bem e com isso foi um processo de cura, né? Eu chorava muito, né? Vinha uma angústia muito forte, eu não entendia o porquê eu chorava tanto, né? Eu voltava da faculdade, chorava, voltava eu já fui voluntário do CVV, então voltava do CVV e chorava, e aquilo eu nunca entendia. Eu estava bem e do nada ficava mal. E quando Jesus Certo. me fez lembrar de tudo, né? Quando eu já estava perdido, estava sem saber quem eu era, estava muito mal mesmo. Então, quando eu pensei no diário, eu falei, eu quero compartilhar o que Jesus fez, porque foi Ele que me fez lembrar, né, de tudo. E Exato. o diário, eu tomei todo o cuidado para não ser algo sobre mim, mas ser algo para Deus, né, para louvar o nome de Deus e passar. Então, teve todo um cuidado e eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas gostam do diário e agradecem, porque eu vejo que eu consegui passar o que eu queria passar no diário. Whindersson, Realmente. você diz no diário que você chegou a parar a faculdade. Você voltou? Eu e a faculdade é um caso sério, né? Mas eu não, eu já cheguei a fazer vários cursos, só que eu não dei seguimento por falta de condições Certo. financeiras, né? Na Entendi. época, biomedicina, na época, estava fazendo a Pitágoras. Aí, só que eu não estava conseguindo me manter. Depois eu comecei a fazer radiologia e também não consegui manter. No momento, o que eu estou fazendo mesmo é uma faculdade para me aprofundar na Bíblia, né? Estudar Teologia. Teologia. mais sobre a Bíblia. Teologia. É como se fosse teologia. Certo. Aí eu tô fazendo. Mas o plano de fazer. Eu gosto mesmo da área da saúde, eu gosto bastante. Eu sou cuidador de idosos. Olha, E nós vimos aqui que a gente também não pode contar tudo no livro, senão não vai ter surpresa para as pessoas. sim, muita coisa que eu trato aí no diário. Mas eu pretendo continuar na área da saúde, me aprofundar. Gosto muito da área. Perfeito. Quem foi seu principal incentivador que sentou do teu lado e falou assim, Whindersson, vamos, vamos escrever, cara, vamos mostrar isso para mais gente? Teve alguém? Ou foi tua conversa com Deus? Eu acho que foi Jesus, né? O principal mesmo, acho que foi Jesus, porque eu fiquei tão agradecido a Ele que eu Aquilo falei, não martelava posso na manter. sua cabeça Sim, como um eu falei, não chamado. posso manter. Não posso manter só para mim, tem que compartilhar, espalhar. E Sim, sim. foi um processo bem forte, que às vezes até me emociona na hora que eu lembro de como eu tava, né? Aí eu falei, não posso manter só para mim. E
E Exato. foi um processo bom porque foi quando eu voltei a escrever, né? Eu sou escritor, já escrevia, só que há muito tempo eu já não escrevia. Eu só voltei a escrever quando escrevi o diário. Então isso Certo. me fez ficar, pensar, não, eu tenho que escrever para Deus. Aí eu escrevi o diário e depois eu escrevi o Vida, que também é um livro para evangelizar. Então Perfeito. eu pretendo continuar escrevendo para Deus a partir de agora. Você participa de algum acampamento? Como é que tá? De alguma pastoral específica? Ou você ainda está na parte litúrgica da igreja? Hoje eu sou acólito, né? Perfeito. Eu lá na igreja de São Miguel, aqui em Belo Horizonte. Certo. Uhum. E quando eu comecei a procurar sobre coisas de Deus, aí vendo vídeos de acólitos, eu conheci um acólito, né? Que eu gostei muito da devoção, do respeito que ele tinha. Eu lembrei do Daniel, que já é acólito também lá na igreja. E Certo. eu procurei o bispo e perguntei se eu podia, como que eu fazia para ser acólito, né? Uhum. Então Uhum. ele, junto com a Ana, me ensinaram tudo, me passaram o que eu tinha que fazer, né? Eu tenho pouco tempo de acólito, não tenho muito tempo de acólito, Certo. mas tem sido muito bom. E Você já hoje, participou de algum. Diga. hoje Hoje? eu ajudo lá, mas como acólito e está crescendo, né? A gente vai crescendo na É, vida de isso jovens. aí. Você já está se encontrando nesse meio. Você já participou de algum retiro, de algum acampamento voltado para jovens? Não, eu nunca participei, participar nunca participei, não. Certo. Quem te levou O- a conhecer a irmã? Como, A como que foi irmã esse encontro? foi, foi bem interessante, né? Ah, Foi quando eu voltei para a igreja. Eu não conhecia. Quando eu saí, eu não conhecia a irmã Ana, né? Acho que ela uhum. ainda estava na igreja ainda, né? Aí quando eu voltei, é bem interessante que eu senti algo como se Deus estivesse falando comigo, porque eu nunca vi uma freira, não conhecia, e Deus falava, tá vendo essa freira? Você tem que ter respeito por ela. Então eu sentia vontade de ajoelhar, olhava para ela assim e me via como se fosse o Espírito Santo falando, nossa, tem que sentir um respeito para ela. Então foi algo bem interessante. Certo. E a gente foi criando amizade e foi se conhecendo. E como é que ah, Nossa eu- Senhora entrou na sua vida, que foi aos pouquinhos? A Nossa Conta isso. Senhora, ela começou, o amor por Nossa Senhora foi aos poucos, né? Certo. Eu participava de uma célula e teve um dia que a professora da célula falou mal de Nossa Senhora para mim, né? Falou que eu tinha que tomar cuidado com a igreja, no caso o santuário lá de São Miguel, que Mas eles isso era em falavam outra mal. religião, né? Outra religião. Uhum. Isso. É, Certo. que eles que eu tinha que tomar cuidado que eles falavam que tudo que eles falavam sobre Nossa Senhora é mentira e tal. E aquilo mexeu comigo de uma forma tão grande que eu ia com meu primo, né? Aí eu falei, não, eu não vou ir mais, não fui mais, não voltei. E eu não gostava de rezar o texto, né? Então, aos poucos, nossa, hoje eu até virei o menino do texto lá da igreja, né? Eu rezo o texto e hoje eu vejo hoje o texto e lembrando que eu não gostava de rezar o texto, eu falo, nossa, que mudança, né? É. Hoje divulgo o texto pelo Google Meet, né? Tem um texto na igreja, então tem sido uma diferença muito grande. E Importante. eu tenho uma imagem de Nossa Senhora que na época eu recebi, na época foi minha mãe que recebeu, mas quando eu vi, eu senti um amor tão grande que eu falei, pedi ela para mim, né? Falei, mas você dá a imagem de Nossa Senhora para mim? Porque é uma imagem tão bonita que eu senti como se ela estivesse falando, ó, tá vendo seus pecados? Estão perdoados. E foi um amor que foi crescendo aos poucos até chegar o respeito,
e o entendimento que eu tenho hoje por ela. Ah, Ai, que lindo, que perfeito. lindo. O Whindersson, você logo no começo fala sobre ali, divulga o Instagram dos Jovens de São Miguel. É você quem cuida da página? Eu estava dando uma olhadinha e vi que tem até a rádio, né? É isso mesmo, ali é o meio de divulgação de vocês, de comunicação, de mensagens. Isso, o Instagram, eu criei o grupo, né, de jovens, mas o Instagram foi a ideia do bispo. Ele falou comigo, por que você não cria um Instagram do grupo de jovens? Eu não tinha pensado nisso. Aí eu procurei saber como que criei, e a rádio de São Miguel é a rádio da nossa igreja, né? Todos os dias ao vivo às 6 da tarde o bispo está online. Então, quando for 6 horas, vocês quiserem ouvir, né, conhecer o bispo, Dom Wesley, Perfeito. às 6 da tarde ele está online. Aí tem um programa espiritual. Ah, que Ai, que ótimo. legal. E é importante, porque assim, se a igreja quer trazer mais jovens para, né, para dentro dela, enfim, para a crença, para a religião, tem que ir pelos meios onde os jovens estão, né? E que muitas Sim, vezes eles estão se alimentando de informações tão, às vezes, tão inúteis, né? Pelo Instagram, porque às vezes a gente tem cada coisa que a gente vê por aqui que a gente tem que sempre aprender a filtrar, né? Nós aqui, por exemplo, utilizamos como ferramenta de trabalho, mas tem pessoas que, enfim, que usam para diversos fins. Então, essas crianças, esses adolescentes ficam muito expostos, né, a diversas informações. E a Né? rádio, a rádio, na verdade, ela é um dos primeiros meios de comunicações que a gente teve e que ela ficou esquecida e que agora muitos estão voltando a olhar para ela, porque a gente tem um número grande de pessoas que não podem ir à igreja, né? sim. Passamos pela pandemia, né? Então ali foi um momento muito difícil que nós passamos, né, todos, mas a rádio até hoje ela ajuda, né? A Stephanie sabe que de vez em quando eu ouço a rádio que passa a missa da cidade da minha avó, né? Então eu entro pelo Canoinha. celular, Canoinhas, e ouço a rádio de lá, né, no horário da missa. Ela não vai mais com tanta frequência, né? Ela precisa de alguém que possa ir junto, né? Então, quando eu passo as férias com ela, eu vou com ela, então eu vejo lá quem é que está celebrando e tudo. Então, quando eu volto, eu ouço a rádio e já vem, esse é o padre fulano, esse é o padre fulano. Apesar de não conhecer em detalhes eles, porque eles acabam passando ali, né, por conta da trajetória deles de atender a paróquia em si, que é uma cidade pequena, mas aí quando é um que cativa, porque o cativar as pessoas também está muito na forma como é celebrada a igreja, né? E a gente percebe a diferença em relação ao olhar que eles têm, né? Tem um padre, eu não vou saber o nome dele porque é de Canoinhas, né? Mas ele tem uma forma de explicar tão, tão gostosa que a gente entra naquele momento e a gente não vê o tempo passar. Por outro lado, tem um que passou ali enquanto eu estava, né? Que eu fui assistir, e ele praticamente fez a missa para ele. Ele não conseguiu fazer aquele contato com as pessoas. Tanto é que a gente via, né, o semblante das pessoas e estava todo mundo sem saber, porque ele engatou uma primeira e foi. E tem outros que faz, né, com que ele desce, vai pertinho, vai conversando. Eu acho que isso é fundamental também, porque não basta uma pessoa só, né? Tem todo um conjunto, né? E só para esclarecer, a gente está falando, na verdade, em relação a seu papel lá dentro, né? E às vezes as pessoas podem não saber certinho, mas você é um dos ministros, né? Seria isso? Só para quem Não, está de não, fora. na Eu só, verdade, o acólito. Ah, Diga. Eu já querendo explicar aqui. Diga, Whitson. não, eu só acólito, eu ajudo o bispo no altar. Então, Isso. tá. ajuda Os Aí é ministros é a... que fazem a outra parte lá, né? É auxílio, na E, verdade, de diversas formas, né, Whindersson? é, Até mesmo organizando o altar muitas vezes,
os procedimentos litúrgicos, organizando as pessoas que farão as leituras, acompanhando também nesse processo, né? Uhum. Isso Tá. mesmo. Exatamente. Ah, não, eu só fiquei na dúvida porque lá a gente ouve muito a palavra ministro. Olha lá, porque a cidade pequena todo mundo se conhece, né? Então, olha, fulana tá, hoje é dia dela, tá como ministra e não sei o quê. Então eu fiquei na dúvida com relação a isso. Mas tá joia, obrigada. Sim. Ai, gente, olha a capa. Como é que foi a escolha dela? Conta pra nós. Essa capa, ela, a primeira vez que eu vi ela, eu já me apaixonei por essa capa, né? E Certo. essa capa, ela veio, na verdade, eu estou escrevendo o diário da irmã Ana, né? Ela está escrevendo e assim que estiver pronta ela vai me enviar, onde que ela vai contar o testemunho dela, né? Que é Perfeito. muito bonito também. Aí a ideia era que o diário dela saísse primeiro e o meu depois, né? Só que o meu acabou saindo primeiro. E fazendo o design do diário dela, eu aproveitei e já a imagem já gostei e fiz. Aí ficou essa capa linda, que eu sou muito apaixonado. Não, é maravilhosa, gente. Linda, Sim, linda. E é aquilo que representa mesmo a sua ideia, né? Que é esse encontro com Deus, aquilo que ele fez, né? Por Sim, diversas pessoas pela humanidade, na cruz, por esse amor maior, esse exemplo de amor, né? Olha, Whindersson, a sua trajetória é muito linda. A gente sempre gosta também, não é o primeiro livro que trata sobre questões espirituais que a gente pegou aqui nessa nossa trajetória, que a gente está aí cada dia mais aprendendo um pouquinho. E a gente sempre gosta, de verdade, Whindersson, de falar sobre o processo de equilíbrio espiritual, porque é muito importante. Todos nós precisamos, independentemente da crença, da religião em si, nós precisamos acreditar em um ser superior a nós. Que às vezes a gente fica tanto se achando a última bolacha do pacote, né? A gente fica se achando tão importante, tão isso e tão aquilo, quando na verdade nós não somos grande coisa. A gente está aprendendo todo dia, aprende um com o outro todo santo dia. Nós estamos aqui só de passagem, né? Então, eu acho que é sim, muito, muito disso que as pessoas não entendem, que estamos aqui de passagem. E o que muitas vezes vai ficar no período em que nós não estivermos mais aqui na Terra, vai ser justamente aquilo que a gente pode contribuir para o bem de alguém, né? Então, é muito importante nós trazermos essa temática aqui dentro do Prosa Verso e Vinho. Temos o maior amor e o maior carinho por trazer as temáticas também que trazem aí o equilíbrio espiritual, o levar as pessoas a buscarem, né, a buscarem trabalhar isso em si mesmas. Isso é fundamental, é muito importante para qualquer ser humano, né? sim, sim, E o respeito, né, Whindersson? O respeito também por diversas crenças. Eu acho que isso é o que a gente precisa também estar sempre propagando, porque o povo enche a gente de rótulo, né, Whindersson? É gente para tudo que é lado, enchendo outras de rótulo. Ai, é isso, é crente, sei lá, católico. Me fez lembrar até de uma senhorinha da igreja que ela disse o seguinte, Whindersson. Falaram para ela, era uma igreja diferente para outra, e a outra igreja, uma era católica, a outra era evangélica, né? E aí uma pessoa lá, também idosa da igreja católica, passou por ela, que ela estava sentada na frente. Assim, estava aqui a igreja católica, ela sentada ali em frente e olhando ali a outra igreja, né? Enfim, de pessoas protestantes. E aí, naquele momento, uma outra senhora cutucou ela e falou: Você tá vendo ali os crentes? Falando para ela, né? Você tá vendo os crentes ali? Aí ela pegou, virou para outra senhorinha e falou: Mas nós também é crente. Como assim? É porque, uai, nós não cremos em Deus se, né? Se nós não somos crentes, quem nós somos? Então foi muito bonito isso, essa visualização de que Deus existe e que Ele está aí para todo mundo, né?
a gente não tem como a gente se sentir melhor do que outras pessoas pela fé que a gente carrega. Pelo contrário, se a gente for seguir o mandamento mesmo, é amar todo mundo, né? Amar todo Isso, Sim, mundo, assim como Jesus faria. Ele não veio para separar, né? Para dividir. Não foi para isso que ele veio. Então aqui, ó, o Prado está dizendo: sim, temos que nos conhecer e conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Ter intimidade com Cristo é a melhor forma. E é aquela intimidade que a gente estava comentando ali, né? Natasha também no começo da fala. É por Deus em tudo que a gente faz, né? É sim. entregar, é confiar, é deixar de ficar desesperado em alguma situação que a gente sabe que a gente já entregou para ele, né, Whindersson? Como é que foi sim. essa descoberta? Olha lá, a Meg falando que amou a live hoje, maravilhosa. Que bom, Meg. Ai, querida. Aqui, E para adquirir o livro, então, Whindersson, a gente vai sempre pegar ali pelo Clube de Autores. Clube de Autores. E aí tem um tem a clube. versão e-book e a versão digital. Não, os meus livros são físicos. Eu só tenho um que foi Sempre e-book, mas eu gosto físicos. mais do livro físico. Perfeito. Aí tem um clube de autores e tem o meu próprio site agora, que eu tenho um Ai, site. que E, chique! Ai, compartilha depois pelo privado para a gente poder divulgar o link do seu site. sim, aí nesse site eu faço os preços de quem compra comigo, né? Aí é um pouquinho mais acessível para quem quiser comprar. E Aí eu aí vou vem com uma enviar o. dedicatória também, né? Quando compra É, contigo. eu tento não abrir a embalagem para não amassar, mas se a pessoa É quiser, é só pedir para. é importante para sentirem, né, de verdade o carinho de quem ali escreveu, trabalhou em Eu cima. sempre envio uma cartinha, então tem uma cartinha. Isso! Ai, que lindo! É tão gostoso para a gente, enquanto leitor, receber esse carinho dos autores. Nossa, Isso. a gente sem. A gente não consegue mensurar, sabe, o carinho que a gente sente quando o autor manda uma mensagem junto, manda uma dedicatória. É muito bom para quem é leitor. Aguça mais a gente a querer, né, ler e se deliciar em todas as páginas desse livro. Ai, Isso. Whindersson, foi um prazer imenso, imenso falar sobre o seu trabalho, falar sobre a sua trajetória. E a gente depois quer conhecer os seus outros livros. Tem projeto aí pela frente? Coisa nova Não, chegando? tem, mas não é nenhuma publicação de livro. É outra coisa que eu e o Seymour, a gente fez uma parceria juntos. Ah, perfeito. Então, é um projeto bem grande, que eu vou ter que me dedicar bastante. Certo. E já comecei pela loja online, mas a meta é crescer. Já Isso. futuramente a física. E aí eu e o Seymour já fizemos a parceria, onde eu vou estar vendendo os livros dele na Ai, loja. que Ah, chique. bacana, É bacana. isso mesmo, Muito gente. bom, muito bom. O trabalho honesto, né? Sem prejudicar ninguém, ali na luta diária, olha, só tende a crescer, né? Só tende a ficar cada vez melhor, Whindersson. Muito obrigada de verdade por compartilhar o seu livro, a sua história com a gente, mas também com tantas outras pessoas. E tantas outras vão poder também assistir um pouquinho disso aqui, né? De conhecer você, conhecer sua trajetória, É, tanto aqui pelo fico muito feliz. Instagram, Spotify, YouTube, tá bom? A gente fica aqui Tá. muito feliz, com muito carinho mesmo. Vontade de te abraçar, viu? Porque, olha, a sua superação foi muito grande, né? A sua Sim, superação foi muito grande. E ele te carregou ali, eu tenho certeza, por pelo é, longo trajeto aí que se passou, viu? Sinta-se sim. abraçado, Whindersson. Ah, sim. Parabéns. Parabéns por Exatamente. todo o seu Parabéns, viu, trabalho. Whindersson? E pelo seu trabalho aí à frente, né? Do que você se propõe agora daqui para frente, né? Ajudar o próximo, isso não tem preço. É, sim, com certeza. Exato. Whindersson, quer deixar alguma mensagem final para os seus leitores? Ah, eu quero deixar a mensagem de que sem Jesus a gente não faz nada, gente. Eu posso falar isso porque eu vivi uma vida sem Jesus
E agora que eu tenho Jesus, ele tem me ajudado bastante, né? Tenho aprendido muito, tenho crescido muito e tenho me sentido cada vez mais realizado. Então, sem Jesus, a vida não tem sentido. Exato. E se a gente é fiel no pouco, ele sempre nos confia mais, né? Tem até uma Sim. música que diz isso. Muito obrigada, viu? Um forte abraço para você, um beijo para você É isso aí. e um abraço a todas as pessoas que também nos assistiram ou que vão nos assistir ainda, gente. Tá? Ah lá, tem gente que já está seguindo. Isso aí, gente. Vamos chegando. Acompanhe o trabalho do Whindersson de pertinho e a gente não vai largar do seu pé, viu, Whindersson? Pode ter certeza disso. A gente vai te ajudar a compartilhar cada vez mais e sempre que sair também algo novo, a gente está por aqui também para isso, tá bom? Sim. Quando o Diário da Irmã Ana lançar, eu pretendo voltar. Ai, que bom. Isso Combinado. mesmo. De repente você até traz ela para aparecer junto contigo, ia ser tão bom. Ah, ela não pode, ela também é muito tímida, Ah, mas ela também. entendi. Ah, então você vai ser o porta-voz dela, sem problema. Gente, muito obrigada. Natasha, quer falar mais alguma coisa? Não, pode fazer o nosso fechamento aí. Agradecer a presença do Whindersson, que deu certo para a gente poder conversar e te ouvir, né? E rapidamente só dizer que eu aprendi muito com o que você colocou ali, né? E serve como um alerta, serve como mostrar para as pessoas que tem sim como dar a volta, tem sim como, né, voltar nos trilhos e seguir caminhando, tá? Muito obrigada pela sua mensagem. Ah, eu que Obrigada agradeço. por por deixar ser usado como instrumento. Um grande Sim. beijo. Tchau, tchau, meu Beijo povo. para todos. Tchau, tchau. Até mais.